Olá, meu nome é Arthur. Vim aqui apresentar para vocês o meu plano de intervenção do estágio obrigatório 2. Sou estudante de Educação Física Bacharelado da instituição Uniaselv. A apresentação, né? Meu nome completo é José Arthur de Souza Mendes. A disciplina que eu faço, que possibilitou a construção desse trabalho é a estágio obrigatório 2, a disciplina de Educação Física, né, bacharelado. A área de concentração que eu escolhi foi os grupos especiais, mais precisamente os idosos, né, que particularmente me despertam bastante interesse desde a minha primeira formação, né, sou licenciado. Então, desde essa primeira formação, contato com os idosos, né, através de algumas vivências na graduação de licenciatura, me aguçaram e me permitiram hoje estar complementando os estudos com essa temática, que é os idosos. O tema se centraliza na importância da utilização do exercício aeróbico, que são exercícios predominantemente que utilizam o oxigênio, né, e que tem diversos objetivos. E como esse exercício, né, melhora a capacidade cardiorrespiratória dos idosos. Se utilizado de maneira benéfica, o exercício físico permite com que os indivíduos idosos, né, desempenhem e ganhem diversos benefícios, que a gente vai ver durante a apresentação desse trabalho. A justificativa está centrada em as modalidades aeróbicas serem uma vivência que a gente teve nesse segundo estágio, né, obrigatório, que foi nas aulas coletivas, né? A gente teve a possibilidade de trabalhar com as aulas de dança. No meu caso, no interior da academia que eu estagiei, a gente tinha aula de ritmos, fit dance, que também é uma modalidade. A gente tinha treinamento funcional GAP, né? Cada uma com suas particularidades, porém, predominantemente a utilização do aeróbico era visto dentro do mecanismo de utilização da modalidade. Então, além das atividades das modalidades aeróbicas, né, elas também são conhecidas como exercício de resistência, que dentre inúmeros benefícios visam melhorar a capacidade do nosso organismo, certo? A mesma tem relação direta com o sistema cardiovascular, ou seja, toda a interação do coração com as vias respiratórias, e também a gente pode identificar essa melhora, essa utilização dos exercícios aeróbicos como aqueles que utilizam a concentração, né, aumentando-se a absorção, o transporte e a utilização do oxigênio durante o esforço físico. Algumas modalidades, por exemplo, paralelas não, que também podem ser exemplificadas aqui, seriam a natação, a corrida de leve impacto, porque a gente está falando de um público idoso. Qual o objetivo? O objetivo geral foi evidenciar a importância da utilização dos exercícios físicos aeróbicos para a melhora da qualidade cardiorrespiratória dos idosos, e dentro desse objetivo geral eu peguei alguns objetivos específicos, que é descrever quais são os pontos positivos da utilização do exercício físico por idosos, além também de descrever como a melhora da função cardiorrespiratória auxilia os idosos no desempenho das suas atividades diárias, e por fim descrever os principais desafios que os idosos enfrentam nesse período e como o exercício físico age para sanar essas complicações. A fundamentação teórica está baseada nesses objetivos, né? Trago para vocês uma informação bastante importante, né, que para a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, a recomendação ideal é de 75 minutos de atividade aeróbica e intensa, no caso, e 150 minutos de atividades aeróbicas moderadas. Quando a gente leva isso para o interior das academias, de suma importância, né, porque a gente vê que a cada dia que passa o público idoso frequenta as academias, né, com diversos objetivos que perpassam a questão do ganho, né, de massa muscular. O idoso procura o interior das academias para melhorar a qualidade de vida, para aumentar a sua sociabilidade, para permitir com que o mesmo
não deixe de desempenhar algumas funções, algumas funcionalidades tão necessárias no seu dia a dia, né? Como correr, andar, fazer compras, dentre outras. Então, se utilizar o exercício físico, né, segundo algumas recomendações da OMS, nesses determinados períodos de tempo, faz com que o idoso, né, se sinta útil na sociedade, fazendo assim ele entender o real motivo de estar presente nela. A gente também tem uma citação de Souza, 2003, que fala sobre a iniciação do programa de atividades físicas não sendo uma atividade simples, uma tarefa simples, porque além da questão do planejamento ideal, por exemplo, cada perfil, cada indivíduo vai ter o seu planejamento, né, o seu, digamos, planejamento de treinos. Para o grupo de idosos, essa particularidade também é vista, e dentro desse grupo de idosos, né, a individualidade de cada um vai fazer com que esse planejamento seja individual. Posteriormente, a gente também tem a questão da adaptação nos primeiros dias, que é uma adaptação que ocorre com todos os públicos, né? A presença do idoso, no caso do idoso, essa adaptação ela é muito mais, digamos que longa, né? Devido ao processo de envelhecimento. E a gente também tem, além de tudo isso, a questão da inclusão do idoso perante ao novo grupo, né? O que eu observava no estágio. Sempre às segundas-feiras, né, era geralmente o dia em que aparecia sempre um cliente novo, um aluno novo na academia. Dentre eles também aparecia um idoso. Aí eu observava, ou na intervenção mesmo, eu começava a tentar, né, ou perguntava ao professor posteriormente, no caso das observações, como ele faria para tentar pegar esse idoso e encaixar dentro da aula, seja a aula de ritmos, que foi uma das aulas que eu mais tive presente, que trabalha a dança, a aeróbica, né? Coordenação motora, lateralidade, né? Que são capacidades físicas que vão piorando, digamos assim, com o decorrer da idade. Além disso, né, nas aulas de funcional, como o professor faria também para incluir esse idoso sabendo das suas limitações, né? Muitos chegam com dores articulares, em decorrência da má utilização ou realmente do desgaste, né? E saber lidar com esse público diante essas aulas, saber agregá-lo, incluí-lo dessas aulas, vai fazer com que eles se sintam úteis. É um grande desafio, né? Porque quando a gente trabalha com aulas coletivas, a gente trabalha com diversos perfis de pessoas, porém, a partir do momento que você conhece, né, você aprofunda o conhecimento como me oportunizou o estágio, né, a gente consegue entender que é simples, né, essa questão. Então, só voltando, salientando, né, o exercício físico, quando ele é planejado, né, para esse grupo, que é o grupo dos idosos, ocorre uma adaptação tardia, né, posterior a um prazo que normalmente acontece com um adolescente ou com um adulto, mas é que vários fatores fazem com que esse idoso permaneça nas atividades coletivas. A minha metodologia foi totalmente sistematizada de acordo com as observações e a intervenção, ou seja, foi em etapas. A escolha da área de atuação, como havia dito, foi em decorrência já na minha primeira graduação, onde tive diversas experiências com esse público. E quando eu retorno para o bacharelado, esse assunto ainda pertinente à faculdade em si, que é o bacharelado, me desperta também bastante interesse. Então, grupos especiais é um grupo em que eu me sinto confortável, né, para ter uma fala, e é um grupo que eu pretendo trabalhar futuramente. E o desenvolvimento da temática serviu também para que houvesse uma maior argumentação, houvesse uma discussão dentro desse tema. Eu também fiz algumas perguntas aos profissionais que trabalhavam na academia, como eles conseguiam trabalhar com esse público, se havia alguma dificuldade, né? E por último aqui a socialização. A observação foi feita na Academia Top UP, na unidade Grande Portugal. Essa academia trabalha com várias unidades
A gente tem a musculação presente no interior da academia, as aulas coletivas, funcional, gap, ritmos e fit dance. Passei por todas, né? Porém, devido aos dias de disponibilidade, fiquei mais no ritmos e funcional. Quantidade de funcionários são 15 funcionários divididos em profissionais de educação física, também tem os estagiários em cada turno, né? A gente vai fazendo essa divisão. Exemplo, no período da manhã, que eu mais fui, tinha um profissional formado e um estagiário. Além disso, o professor da modalidade, né, compareceu no horário delimitado da sua função. Exemplo, treinamento funcional, tinha aula de 7 às 8 e depois 19 às 20 no período noturno. Então, não é um funcionário fixo, ele interage em determinados horários. A academia funciona de segunda a sexta, de 5h30 a 23h, sábado de 7 às 17h, domingo de 9 às 15h. Qual o plano de intervenção? Durante o período de intervenção, né, foi feita a observação, onde eu consegui detectar alguns pontos em que eu poderia trabalhar, né, então me utilizei do aprofundamento da pesquisa, né, que fala um pouco sobre tematizar as aulas, né, então utilizar algumas aulas temáticas como Novembro Azul, como algumas outras que foram feitas pelo professor para jogar um caráter mais lúdico, né, nas atividades e fazer assim com que houvesse uma maior aceitação do público idoso, né, que frequenta a aula, mas também de todo o grupo, né, porque não adianta também trabalhar apenas com um grupo específico, tem que trabalhar com todos. Essa teve um perfil mais facilitador do treinamento funcional, onde a gente tinha um acervo de materiais que poderiam ser adaptados, né, trabalhados de maneira lúdica, como os steps, os cones, o colchonete. E a gente também, eu trabalhei junto com o professor a questão de, na aula de dança, trabalhar em círculos, né, o trabalho em círculos, se ele é feito nas aulas coletivas, ele permite com que haja uma descentralização, né, daquilo que a gente chama de professor-aluno, né? Quando a gente trabalha em círculo, a gente faz com que todo mundo se olhe, se permita, se veja ali como sendo essencial e primordial para a aula. Além disso, trabalho em dupla, né, que vai estar trabalhando também a questão socioafetiva e que faz com que os idosos se sintam muito valorizados. A gente teve uma bastante aceitação, né, da aplicação dessa intervenção, fazendo com que o resultado tenha sido satisfatório. Minhas vivências dos estágios, do estágio 2, foi muito importante para o meu conhecimento, porque a partir dele consegui enxergar com outros olhos a questão da teoria, né, e na prática a gente vê uma infinita gama de possibilidades, fazendo assim com que a gente trate também como individual, né, todas essas questões, porém baseadas na teoria. A minha área de concentração, como eu havia dito, me possibilitou o aprofundamento dessas demais questões através de muitas pesquisas, e a aplicação das aulas lúdicas e adaptadas me agregaram, né, agregaram ao meu ser, né, uma habilidade que eu com certeza vou utilizar para o restante da minha vida. As referências, para finalizar, vou colocar o link de apresentação e eu coloquei uma frase minha, né, que eu criei durante esse período. O estágio me permitiu estar diante de novos desafios que encontrei ao meu formar, né, certo? A minha formação. Todavia, o mesmo me possibilitou me motivar a gostar ainda mais dos meus conhecimentos. Mas é isso, agradeço e até mais.